Andrei. Foi Andrei. Cara que Foi Andrei. conhece me Maria, professora, do nada. Foi. E aí eu falei que não era ninguém, que eu acho que... Falando que era ele, agora vocês estão contra mim, mano. Ai, não acredito nisso não, velho. É verdade, tava todo mundo a favor do José. Agora pra professora falar que tá contra. Isso Não, mesmo. não, eu não tava a favor do José. Eu tava falando que era o Guilherme Viana. Falei que era o Guilherme Viana. E eu discordei disso. Viana, gente, ele nem tá mais entre nós. Os Viana já saiu da escola. É isso que eu falei pra eles. Mas eu acho que é o Matheus. Eles ficam insistindo que é o Viana. Eu falei que não era o Viana, eu só tinha dúvida, mas depois eu falei não é mais. Não, Gente, vocês estão fazendo exatamente o que esse impostor quer, que é perder tempo tentando descobrir uma bobagem. É só não dar atenção, gente. As coisas ruins, elas só ganham movimento, elas só aumentam em volume quando a gente valoriza. Se a gente não dá importância, se a gente ignora, isso tudo vai ser reduzido. Então, para de se importar com quem não vale a pena. Professora, diga a prova. Professora, você já deu aula de filosofia? Já deu o quê? Aula de filosofia? Ah, não entendi nada. Aula de filosofia. Não, nunca dei aula de filosofia. Nossa, Professora, porque às vezes tirei a gente 8 chega na na sala, prova. começa a falar um monte de coisa. A gente começa a falar um monte de coisa, fala uma frase. Aí parece que é filosófico a frase. É que eu gosto de filosofia, mas aqui é mais para fazer vocês pensarem um pouco, né? Às vezes a gente perde... Olha o tempo que a gente perdeu, ó. 3 minutos da aula falando de uma pessoa que a gente nem sabe quem é. Deixa isso pra lá. Tento, mas assim... Ai, não. A pessoa a gente dá atenção, mas a pessoa vai continuar. Exatamente. Você pode não entrar na aula? Na aula de ontem, a gente tinha pedido para vocês fazerem os exercícios da página 43. Fizeram? Kevin, você tirou a faixa? Sim. Eu tava botando a sua faixa. Professora, A minha faixa? Professora. É legal sua faixa, gostei dela. Obrigada. Página 43, vamos lá. É da apostila? Sim, da apostila. Oi, Susto, professora, que eu não tô sendo atividade. Que página, professora? Tá lá no link, lá no... Eu já fiz a prova sua. Já, José? Vamos ver quando você tirou? Pode ver aqui? Não, eu falo que eu tirei 9. Professora, eu também já fiz. Professora, eu já fiz também. Eu rasguei essa prova. Pergunta na minha prova. Vamos ver aqui se a gente consegue ver a nota do José Maria Trindade. E do Andrei. E do Andrei. Eu também já fiz a prova, professora. Então, aqui está a avaliação bimestral. Nananana. Ali, ó, 9. Parabéns. Andrei, professora. Parabéns, gente. Por enquanto, boas notas, tá? Pessoas, tem alguns até que me surpreenderam. Ainda bem que eu não sei cobrar, né, José? Não precisa mais, porque depois Professora. Também é a última, né, José? Oi. Professora, eu também já fiz a prova. Parabéns, Andrei. Tirou boa nota também, né? Graças a Deus. Ô, queridos, vamos lá então fazer a correção. Página 43 da apostila. Ela está mostrando aí a radiação da explosão de Chernobyl. E aí vocês tinham que responder algumas questões que estão aí presentes, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para eu ver. O mapa a seguir mostra uma área de influência de nuvens de radiação que atingiu e em consequência da explosão do reator nuclear em Chernobyl, na Ucrânia. Observe com o auxílio de um mapa político da Europa na página 3 do seu material de apoio. Responda as questões. Deixa eu ver se esse aqui eu consigo ir nesse... Consigo. Deixa eu abrir aqui. Professora? Oi. Eu tirei o mapa, professora. Tá aqui na minha mão. Tirou? Tá bom. Que país é esse aqui, José? Ó. É Ucrânia. Ucrânia. E esse aqui? É Belarus.
Belarus. Então, os maiores níveis de radiação, quais países tiveram dose de radiação maior do que 100? Quais foram? Belarus e Ucrânia. Chernobyl e Belarus. Então, Chernobyl é o nome da usina, tá? Então, é Belarus, Ucrânia, e tem um pedacinho aqui, gente, ó, de um outro país. Que país é esse aqui, grandão? Rússia. Isso mesmo, a Rússia. O Todos pegaram Nicolas Deck, ele é craque em Europa. Não, é porque nessa época não tinha Ucrânia. O Belarus, Polônia e Ucrânia e o resto mais pra cima era da União Como que chama? Soviética. União Soviética, é isso mesmo. Professora, Meus pais também contavam isso pra mim. Isso mesmo, era da União Soviética. Em 1991 tem a dissolução da União Soviética e aí vão surgir vários países. professora, Oi, tem um youtuber que ele fala de Chernobyl. Todo vídeo ele fala disso, professora, desse lugar. é mesmo? Você sabia? Cite ao menos 2 países com taxas menores do que 5 ou nenhuma. Então, vocês podem falar esse país aqui. Que país é esse, ó? É o... Peraí. Portugal. É Portugal, Espanha. Portugal, muito bom. E esse aqui? Espanha. Professor, eu coloquei França e Bélgica. Tá bom, pode ser França, pode ser Portugal, pode ser Espanha, pode ser aqui, ó, o Reino Unido. O que é o Reino Unido, vocês sabem? Não. Reino Unido é a Inglaterra. Quer dizer, é um conjunto de países e no meio tem Inglaterra. Então, quando a gente fala do Reino Unido, a gente está falando de 4 países, tá? Quais são eles? Escócia, País de Gales, Inglaterra e do Norte. Esses países, esses 3 primeiros que a gente falou, eles ficam numa ilha chamada Grã-Bretanha, tá? Então, os países britânicos ficam na ilha da Grã-Bretanha. Então, aí vocês podem escolher vários países que quiserem, tá? Pode ser Bélgica, pode ser Países Baixos, pode ser a Suécia, pode ser a Finlândia, pode ser aí vários países, tá bom? Observando a mancha, é possível perceber a direção em que houve contaminação. Por que vocês conseguem observar isso? Então, a contaminação, ela correu... Pode falar, Kevin. A contaminação ocorreu para o oeste, pois a mancha se deslocou para o oeste e muito pouco ao leste. Perfeito. Então, a gente percebe pelas cores do mapa que essa contaminação ela foi em direção ao sentido oeste. Muito bom. O atraso na divulgação do acidente pelas autoridades soviéticas piorou a situação? Justifique sua resposta. O que vocês acham? Piorou, não piorou, tanto faz? Sim, pois se já houvesse um preparo, os países poderiam tentar amenizar a contaminação ao seu território. Perfeito, isso mesmo. Então, eles demoraram, gente, a Ucrânia na época, né, que na verdade pertencia ali ao governo da União Soviética, eles demoraram 15 dias para anunciar o evento. E ainda assim, quando os países da Europa Ocidental começaram a questionar essas nuvens radioativas, eles se negaram, eles falaram, não, aqui não tem nada disso não, tá doido, né, isso aqui não. Então, é uma dificuldade, né? Aqui fala um pouquinho mais sobre o tsunami que atingiu Fukushima, a usina nuclear de Fukushima, e causou aí explosões e uma área muito grande precisou ser evacuada, densamente ocupada, as pessoas precisaram sair fora. Então, hoje você tem uma região que é fantasma e a gente tem uma consequência ruim, que é aquilo que eu falei para vocês ontem, o lixo radioativo, tá? Não se sabe o que fazer com isso. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil a gente tem a usina de Angra dos Reis. E essa usina, ela gera uma água que ela é contaminada. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ela é contaminada e não se sabe o que vai fazer com essa água contaminada, porque ela simplesmente não tem o que fazer com esse lixo radioativo. Assim, é muito difícil. Na verdade, quando a gente fala desse tipo de energia, vários países ainda usam energia nuclear, tá? Mas ela gera um lixo que é algo terrível, porque a gente não tem o que fazer com ela, tá? É bem difícil. Isso aqui que eu queria era uma notícia, mas eu não acho. Oi.
acredita que a explosão de Chernobyl podia ter piorado? Que quando a usina explodiu, a piscina de resfriamento da usina, do reator 4, estava cheia. E quando teve a explosão criou... A explosão com calor derreteu um ferro que acabou criando uma lava. Se essa lava entrasse em contato com a piscina, podia contaminar a Europa inteira, virando uma Chernobyl na Europa inteira. Você já imaginou? Que horror. Ele sabe de Foram tudo. 3 pessoas lá dentro. As 3 E aí? pessoas não conseguiram sobreviver, mas elas Não, conseguiram salvar a Europa. Elas esvaziaram a piscina. Professora, não, tipo, o Nicolas Sedek fala sobre sobre contaminação desses materiais químicos, não sei o que, quer dizer, Chernobyl tem que saber, né, mas tipo, de outras coisas, às vezes ele chega na aula, fala de gases que usaram em guerra, não sei o que, enquanto ele fala, eu fico só assim, tipo, pensando, fazendo várias contas, imaginando várias coisas na cabeça, várias viagens para entender o que ele tá dizendo. Eu acho que ele vai ser bom em química, né? Olha que legal, um bom químico. Química não é a minha parte, vou falar a verdade. Mas às vezes você acha um professor que faz você gostar. Eu tive um professor de química que ele me fez criar trauma de química, então não deu certo por isso. Ô, Nicolas, parabéns, viu? Gosto muito que você traga essas informações pra gente, tá? Continue assim. E aí é importante vocês... Eu gostei dessa assunto por causa que eu vejo muita coisa de guerra. Então, guerra tem química, história e geografia também. Isso mesmo, geografia serve também para fazer guerra. E aí, gente... Pior que é, Kevin. Todos esses vazamentos nucleares aí fez com que houvesse uma crescente onda de manifestações onde as pessoas elas estavam pedindo para que os governos não usassem mais nuclear para gerar energia, tá? Então aí são fatores que vão acontecer e como vocês viram, né, olhando aqui, a gente pode perceber que o problema foi causado aqui na Ucrânia, no norte da Ucrânia, mas não fica isolado só no país, né? Ele acaba sendo levado por conta de correntes de ar para outras regiões e aí é difícil você controlar porque é algo que vai se misturar à atmosfera. Aqui, gente, não precisa ler, tá? O segredo da Rapa Nui pode passar, que vai mostrar a Ilha de Páscoa, né? Como que funciona isso aí, pode deixar para lá. Aqui também não precisa fazer, pode estar aí, tá bom? E aí, nós vimos, então, vários casos de problemas, né, ambientais que a gente encontra pelo mundo, mas existem também coisas que são boas, né? Coisas que são bem-sucedidas em termos de sustentabilidade, em termos de questões ambientais. E é isso que a gente vai ver agora. Então, eu queria que vocês grifassem aqui essas partes que estão grifadas, porque é importante, apesar de nós termos visto várias coisas ruins sobre as questões ambientais, é importante mostrar que existem bons exemplos, né? E práticas que estão dando certo. Essas práticas elas servem de modelo para vários países. E quando você fala, né, dessas práticas de sustentabilidade, você está desenvolvendo tecnologia, porque você está buscando desenvolver produtos que poluam menos. E aí você promove, né, a pesquisa, você promove o aumento de tecnologias e tudo isso também vai ser favorável para a economia dos países, tá? Eu vou pôr no mudo, gente, só porque tem alguém que está com o microfone aberto. Tá, aí quem for falar depois abre, tá bom? Ok. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo bem. Então, os exemplos que nós temos são em Friburgo, na Alemanha. Professora, não precisa fazer atividades após a 45? Não, pode colocar aí, não fazer, tá? A não ser que você queira, mas não é obrigado, tá bom? Então, os exemplos que nós vamos ter aí são Friburgo, na Alemanha. Então, a gente está falando de Alemanha, um país europeu, um país que é classificado como uma economia desenvolvida, tá? E lá, o que eles vão trazer para a gente de exemplo é a utilização de transporte público
que são movidos a energia elétrica ou eles são híbridos, né? Onde você usa 2 tipos de combustível diferentes e de preferência não poluentes, tá? Quando eles fazem isso, né? Quando a Alemanha decide criar, né, esse movimento de veículos sustentáveis, né, ambientalmente falando, é um processo muito interessante porque o que acontece? Quanto mais desenvolvido for a sua frota de veículos coletivos, e quanto mais coletivos você tenha que utilizem combustíveis que não poluam, isso promove uma qualidade de vida para toda a população. Principalmente porque você vai estimular a sua população a não usar transporte particular. Então, você estimula que as pessoas usem cada vez mais transporte público, porque você vai produzir menos poluição. Além do transporte público, também há países, né, além de Friburgo, aqui na Alemanha, vários outros países do mundo, eles estimulam a não utilização de carros e uma utilização maior de bicicletas, né? Quanto mais bicicletas você utilizar no seu deslocamento, menos poluição, mais economia, porque você gasta menos, né, com manutenção, com combustível, tudo isso tem menos gastos. Aqui no Brasil, a gente já tem isso, tá? Você tem ônibus, eu não sei se vocês já viram, no centro de São Paulo, ali para a região da Vila Prudente, perto da minha casa, tem ônibus elétricos, né? Então, eles são ligados na corrente de energia e eles não poluem, são ônibus excelentes. No entanto, existem momentos em que tem queda de energia e isso é ruim. Eu já Além... Já viu? Sim, eu ia pro clube, aí no caminho, quando eu chegava lá perto, eu vi um ônibus, não era tipo, não jogava fumaça, era pelos fios da energia. Não, eu acho que tem que ter, Isso mesmo. Então, é um ônibus que é movido através da energia, ele polui muito menos. Além disso, aqui em São Paulo, a gente tem também um estímulo para que as pessoas utilizem. Vocês devem ter visto aí que nos últimos prefeitos de São Paulo, eles construíram aí várias ciclovias com o objetivo de ampliar e de estimular o uso dessas bicicletas. O grande problema é que, assim, aqui em São Paulo, as pessoas elas trabalham muito longe das suas casas, a maioria delas, né? E elas precisam se deslocar longas distâncias e muitas vezes ir de bicicleta acaba não sendo muito viável, né? Mas professora, é um processo... A minha mãe, ela trabalha muito, muito longe da minha casa, professora. Só que, tipo, ela pega, tipo, um ônibus lá, não sei falar o nome de um ônibus que tipo, é um ônibus da empresa dela lá. Aí ela tem que pagar, mas, tipo, é muito longe. Esse é o nome, que eu não sei falar direito. Professora, ela sai daqui, ela sai de casa 5 horas da manhã e chega lá 9 horas da manhã. É muito longe. É muito ruim e é horrível trabalhar longe. Fala, José. Onde minha mãe trabalha, lá na Tatuapé, tem alguns ônibus amarelos, mas tem uns vermelhos que ele passa por um fio e faz um barulho assim ele é elétrico. Aí o cara acelera e o fio vai mais rápido, assim. É um ônibus vermelho. Mesmo. Então, esses ônibus, eles poluem menos. Então, tem lá na Alemanha, a gente tem aqui também no Brasil, tá? Então, eu tô só fazendo algumas colocações aí, porque a gente tem também algumas coisas aqui, mas que acabam não sendo muito utilizadas. Aí a gente tem aqui, né, um outro exemplo de não sei falar esse nome, Reykjavik, na Islândia. É uma cidade que tem cerca de 120 mil habitantes, então é uma cidade pequena. E ela fica lá na Islândia, que é um país que fica lá do Círculo Polar Ártico, é um local frio. E a Islândia é uma ilha que ela tem muita atividade magmática acontecendo, né? Tem muito movimento tectônico, tem vulcões que expelem ali. Então, tem uma geografia nessa ilha que favorece a utilização de energia geotérmica, tá? O que significa isso? Que é uma energia que você vai obter
do calor dos vulcões ou do calor que sai ali debaixo das placas rochosas, tá? Que Professora, ficam no continente. Fala, Kevin. como fala esse nome aqui? Qual o nome? Reykjavik. Reykjavik. E aí, eles utilizam, então, a energia geotérmica para produzir toda a eletricidade da cidade e para também gerar calor para as residências, uma vez que é um local bem frio, tá? É uma energia renovável, porque quando a gente fala, né, do magma, sempre vai ter isso, então, uma energia renovável, que gera também gases do efeito estufa, tá? Só que ele gera numa quantidade menor e ele é renovável, tá bom? Então, esse é o exemplo aí de Reykjavik. Islândia, apesar de ter problemas, né, pediu empréstimos e tudo mais, é classificada como também um país desenvolvido, tá? Aí a gente tem um outro exemplo de Vancouver, no Canadá. Vancouver vai trazer para a gente exemplo de busca de cidade sustentável. Como que ele faz isso, né? Ele vai ter a participação tanto de empresas privadas quanto de empresas estatais, tem uma parceria que buscam produzir situações, produzir projetos na busca de emissão de gases do efeito estufa. Eles vão trabalhar, né, para que as construções, por exemplo, sejam ecologicamente corretas. Então, tem uma destinação adequada para todos os resíduos, eles trabalham para reduzir o consumo de energia. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem uma foto que é do Centro de Convenções de Vancouver, que ele tem um telhado de grama. Esse telhado de grama, ele serve como isolante térmico, tá? Então, ele serve aí para você reduzir a utilização de ar-condicionado. A água que cai da chuva aqui, por exemplo, essa grama, ela já faz uma filtragem dessa água, que vai ser acondicionada em reservatórios e essa água vai ser, de novo, reutilizada, tá? Eles utilizam a questão de hortas comunitárias, né? Então, vários lugares que são públicos existem hortas comunitárias e tem aí a utilização de veículos elétricos e híbridos. Aqui em São Paulo, a gente tem algumas dessas coisas. Será que a gente tem telhado verde? Será que a gente tem construções ecologicamente corretas, com redução de consumo? Oi? Tem várias... Fez? Você acabou de falar de carro elétrico, assim, tem muito aqui em São Paulo agora. Começou a sair muito carro elétrico agora. Lançou vários carros. Então, a gente já tem aqui tanto ônibus quanto alguns veículos que são movidos a eletricidade. Bicicleta também, patinete. Bicicleta. A gente tem também aqui várias hortas públicas que são comunitárias, tá? Ainda tem, principalmente por parte de algumas pessoas, uma certa resistência com relação a essas hortas, mas elas estão crescendo cada vez mais. Aqui em São Paulo, a gente tem o consumo, ou melhor, a destinação adequada de resíduos. Então, quando você está construindo ou reformando a sua casa, todos os resíduos que são gerados dessa obra, você não pode desperdiçar em qualquer lugar. Eles devem ser levados a um local chamado ecoponto, vocês já devem ter ouvido falar, e lá você faz a destinação desse material, que vai ser, cada caçamba vai receber um tipo de material. Madeira, vidro, gesso, tijolo, cimento. E aí, esse material depois ele vai ser processado, ele vai ser... Ai, gente, esqueci a palavra. Como que fala quando você... ele vai ser reciclado, tá? Só que aí a gente tem um... O Brasil, ele recicla muito pouco. Por que ele recicla pouco? Porque é muito caro fazer processo de reciclagem. Tá? Então, apesar da gente comprar sacolas recicláveis, tênis reciclável, água reciclável, garrafa PET reciclável, tudo é muito difícil ainda aqui por conta do custo, tá? Então, muitas vezes a gente não consegue fazer a destinação mais adequada em virtude do baixo investimento
para reduzir aí os custos desse processo de reciclagem dos materiais, tá? Mas aqui a gente também já tem essas construções ecologicamente corretas, construções sustentáveis, telhado verde. Em muitas áreas aqui, inclusive em São Paulo, vocês têm shopping. O Shopping Tatuapé, por exemplo, ele tem telhado verde, ele tem uma horta lá em cima. Vocês podem visitar a hora que vocês quiserem, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Professora, Oi. a página 40, se eu não me engano, a página 46 e 47, sobre todos esses eventos, caiu na trilha. Maria, desculpa, eu não entendi. A página 46 e 47, sobre esses eventos que aconteceram, caiu numa trilha de geografia. Ah, legal. Tistes na Dinamarca. Então, quando a gente fala aqui da Dinamarca, também é um país europeu. Então, a gente já falou da Alemanha e da Islândia, agora da Dinamarca. Todos eles são países europeus e são países desenvolvidos, tá? Dinamarca, por exemplo, é um exemplo, a gente pode citar como um exemplo de cidades sustentáveis, né? Tem várias cidadezinhas lá que as pessoas utilizam um modo de vida totalmente sustentável. Elas vivem com o mínimo possível. Então, pessoas que têm, por exemplo, roupas, né? Igual aqui as pessoas têm muitas roupas, lá eles vivem com tipo 3, 4 roupas, que é um guarda-roupa cápsula que eles chamam. Tudo isso com o intuito principal de consumir o mínimo possível, tá? E aqui nessa cidade, ela é uma cidade pequena, tem só 13 mil habitantes, está lá no norte da Dinamarca, e 100% da energia utilizada por eles é energia renovável, que vem de diversas fontes, tá? Vem das energias eólica, solar, geotérmica e da biomassa. Quando a gente fala da biomassa, talvez essa seja uma que vocês tenham ouvido menos, né, comigo, mas a gente está falando, por exemplo, do bagaço da cana-de-açúcar, por exemplo, tá? O bagaço da cana é uma forma de gerar biomassa. O coco, né, o nosso coco aqui também é uma biomassa. Então, tudo isso você pode reutilizar para gerar energia. Aqui no Brasil a gente também já faz isso, tá? Numa escala menor, mas nós fazemos. Então, essas energias aqui que eles conseguem, elas são utilizadas para abastecer tanto a cidade quanto as casas, principalmente no que concerne ao aquecimento, tá? Essa energia, a maior parte dela vai ser eólica, que eles vão conseguir, e a biomassa, ela vem da incineração da palha e de restos de plantações e cultivos na agricultura. O que é incinerar, sexto ano? Vocês sabem? A gente precisa ter a prefeitura. É queimar ou alguma coisa do tipo? Queimar, né? Então, quando a gente fala de incinerar, a gente está falando de queimar. Quando a gente queima, a gente gera poluição? Sim. Óbvio. Então, aqui a gente tem prós e contra, tá? Dessa biomassa, porque você está utilizando esses restos, mas a queima está gerando agentes poluidores também, tá? Então, é importante que vocês se lembrem de uma coisa. Independente da ação que nós fizermos, nós sempre vamos gerar impactos ambientais, tá? O que nós estamos batalhando é para que os nossos impactos sejam menores, eles sejam reduzidos, mas todas as nossas ações geram impactos ambientais, sejam eles positivos ou negativos. Deu para entender? Sim. Beleza. Agora a gente vai falar de florestas plantadas. Então, quando a gente fala de florestas plantadas, a gente está falando de silvicultura. Grife isso aqui, por favor. Que corresponde à atividade econômica encarregada pela extração e pelo reflorestamento madeireiro. No Brasil, essa atividade econômica é responsável pela produção de madeira e de celulose no reflorestamento ou florestas plantadas. Então, todos vocês, quando compram material escolar, tá lá dizendo um selo dizendo floresta protegida, floresta silvicultura, vem alguma coisa dizendo ali que aquela madeira é uma madeira reciclada, é uma madeira de... Ai, como é que eu... Ai, se eu lembrar depois eu falo.
E aí, o que acontece, gente? A gente tem Professora. 2 pontos. Oi? Agora eu tava vendo o meu caderno, porque a senhora disse sobre aqueles produtos que são responsáveis pela extração de madeira. Eu achei no meu caderno o selinho. Tá com selo? Sim. E Só ele que tá dizendo só ele tá dizendo de onde vem o produto? ele está dizendo papel produzido a partir de fontes responsáveis. Tá. FSC. Perfeito. FSC é um órgão que ele dá um selo para as empresas que tiram madeira e depois reflorestam, revegetam, tá? Então, é uma madeira certificada, que essa pode ser rastreada, pode ser retirada e tudo mais, tá? Legal. Aí, gente, o que acontece com essa floresta, né? Vou ler aqui só para ficar claro para vocês. Quer ler aqui, Kevin? As florestas plantadas... Ok. As florestas plantadas são essenciais para a manutenção das vegetações nativas, porque diminuem a pressão para promover novos desmatamentos e auxiliam na redução da emissão de gás carbônico por meio da fotossíntese. Em 2015, as florestas plantadas cobriam quase 10 milhões de hectares. No entanto, há ainda muitas críticas sobre a situação das florestas plantadas, já que nelas predominam espécies exóticas, como o eucalipto e o pinus. Então, o que acontece? Imagina na cabeça de vocês que vocês têm uma área de floresta. Floresta de Mata Atlântica, com rica biodiversidade, muitos pássaros, muita vegetação. E essa floresta foi desmatada, tá? Ela foi derrubada. Passou um tempo, alguém foi lá, comprou aquelas terras e no lugar dessa floresta que tinha sido desmatada, esse dono dessa terra começou a plantar árvores. Só que ele começou a plantar árvores exóticas, né? O que são árvores exóticas? São árvores que não são nativas do Brasil. Elas são oriundas de outras partes do mundo. E aí veio para cá um tal de eucalipto. Eucalipto que vai aparecer muito lá nos países da Ásia, nos países da Oceania, né? Austrália, lá com koala, tem muito eucalipto. E aí essa árvore vai ser trazida para o Brasil e ela começa a ser plantada em larga escala nessas áreas que foram desmatadas. Um ponto positivo, essas árvores elas crescem rápido e elas vão contribuir com a redução da emissão de gás carbônico. Vocês já sabem que as árvores, independente delas, utilizam o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Então, isso é um ponto positivo. Essa árvore de eucalipto, ela vai formar uma vegetação que a gente chama de homogênea, né? Então, vai ser tudo muito igual. Essa é a vantagem, tá? Deixa eu pegar aqui uma vegetação de uma floresta de eucalipto. A gente poder enxergar. Então aqui, ó, uma imagem de floresta de eucalipto vista de cima. Então, quando vocês olham aqui, né, vocês forem para o interior, vocês forem para o litoral, é muito comum a gente observar uma floresta de eucalipto. Qual que é o ponto negativo? Ela é uma árvore exótica, então ela vai sugar muita água do subsolo, tá? Ela precisa de mais água do que a vegetação nativa daqui. Outra coisa ruim, é uma vegetação homogênea. Se é uma vegetação homogênea, significa que você tem menos biodiversidade. Um ponto positivo, ela é uma vegetação que você corta, né? A cada 6 meses você corta e ela cresce muito rápido. Um ponto negativo é que ela está ocupando área que era de floresta de Mata Atlântica. Então, há sempre situações que a gente se coloca como positivas e negativas. Nem tudo será 100%, tá? Mas lembre-se, plantar eucalipto é melhor do que não plantar nada, tá? Mas o bom mesmo é que a gente preserve as florestas, mas também não dá para plantar floresta em 100% do território. Então, a gente precisa criar algumas situações que sejam de compatibilidade econômica e ambiental. Isso ficou claro para vocês?
Sim. Sim. Tranquilo? Então tá bom. É por isso que é complicado. É por isso que é difícil, né? Porque você conciliar essas situações, infelizmente, requer várias coisas. Aí aqui, ó, a gente tem a quantidade de áreas que são... Professora, Oi? sabe que eu acho que é tipo isso? O que acontece é a mesma coisa, assim. Eu posso olhar para a esquerda, mas ao mesmo tempo eu não posso olhar para a direita. Eu posso olhar para a direita, mas ao mesmo tempo eu não posso olhar para a esquerda. É isso que acontece também com a economia, com o ambiente. Exatamente, você tem que buscar um meio termo para tudo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tem que ser meio termo. Aí aqui, ó, a gente percebe que a plantação de eucalipto, de pinos, que são todas árvores aí exóticas, elas vêm aumentando, né? Pinos um pouco menos, porque ela tem uma questão climática, ela não se adapta a qualquer clima, ela vai se adaptar melhor aos climas frios, mas o eucalipto, vocês percebem, ó, que de um ano para o outro, ela apresentou um crescimento maior. Então, a gente precisa sempre prestar atenção nisso, né? Se é uma área que estava lá ociosa, derrubou e ninguém plantou mais nada, você vai plantar eucalipto, ok. Mas seria interessante mesclar, colocar um pouco de vegetação nativa lá também. Eu vou pedir para casa, como lição de casa, para que vocês façam aqui a página 48. Tá bom? Então, anotem aí, lição de casa, página 48. Aqui. Então, beleza. Aí a gente tem também os corredores ecológicos, tá? Grifa aqui, aliás, grifa aqui onde o meu tá grifado e já dá uma lida, tá? Corredores ecológicos. Pode ir, Kevin. O quê? Oi? Oi, tudo bem? Não, Peraí, que a senhora disse de pode ir? Não sei se você ia falar alguma coisa, não sei se você ia pedir para ler. Não, eu ia falar, só que... Tem um Kevin entrando aí. Fala para mim, Kevin. Você tá tentando entrar de novo? Não, professora. Não acredito, professora. Não sou eu, mas tem outra coisa. Eu não sei se ele colocou Sequito de propósito ou ele colocou só pra zoar, Ele é burro mas também? existe realmente um sobrenome japonês chamado Sequito, mas não é o meu. Ele tá aí na sala? Deixa eu ver. Cadê? Sim, ele tá aí. Fala seu nome, Kevin. Kevin Seiji. Não, ele não tá, não deixei ele entrar. Tá sim, professora. Ele entrou. Mas eu derrubei ele de novo. Ah, derrubou? Derrubei. Mas pra mim não aparece, pra mim aparece que eles... Professora? Oi? Ah, não, esquece, vamos continuar. Esquece, eu não aguento mais falar desse cara. Bom, pessoal, então página 48 como lição de casa, tá? Aí a gente tem os corredores ecológicos. Professora. Fala. Nossa, a gente já tá na 49 e acaba na 52 a apostila. O que a gente vai fazer depois disso? Aleluia, aleluia. A gente vai fazer exercícios. Caderno de atividades. Caderno de atividades e depois a gente entra de férias. A gente não precisa, né? Porque eu bateu dia 20. A professora que Corredores ecológicos são remanescentes florestais que unem diferentes unidades de conservação. Eles têm o propósito de garantir a dispersão da biodiversidade em meio às áreas que sofreram ocupação humana. Esses cordões de vegetação acabam se conectando e formando um elo entre as áreas áreas de proteção ambiental. Então, aqui nessa foto, ó, a gente tem um corredor lá em Extrema, em Minas Gerais, que ele mostra pra gente o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma área maior de reserva de proteção ambiental, tá? Aqui tudo do lado, ó, tudo plantação de qualquer outra coisa. E aqui eu tenho um corredor, né, uma área mais estreita, onde também tem plantação essa floresta foi revegetada, foi reflorestada ou foi até mesmo protegida e ela está ligando outra área de proteção ambiental que fica aqui mais a leste, por exemplo. Para que servem esses corredores? Aqui você tem uma pequena área de reserva e aqui também uma outra pequena área de reserva.
você tem biodiversidade aí, você tem fauna, né? Você tem mamíferos, por exemplo, que eles vivem da coleta. E eles precisam de área, de espaço para eles poderem ter os seus recursos. Então, quando você faz esse corredor, você está conectando uma área de proteção ambiental a outra área. E aí, esses mamíferos, né, ou qualquer outro animal, pode circular aqui entre essas áreas, ampliando o seu espaço de biodiversidade. Então, você consegue ter uma dispersão maior de sementes, de frutos, e aí com isso você aumenta a floresta. Deu para entender? Sim. Então tá bom. Deixa eu ver se eu acho aqui uma outra imagem de corredor verde. Aqui, ó. Aqui é um exemplo de um corredor ecológico, por exemplo, ó. Tem uma pista e eles construíram um viaduto para que as espécies que estão aqui do lado direito consigam atravessar aqui para o lado esquerdo. Se não houvesse isso aqui, eles viriam pela terra aqui e muitos seriam atropelados. Ainda são, tá? Mas com esse projeto aqui você consegue diminuir um pouco dos desastres, né? Dos acidentes com os animais. Então, os corredores ambientais eles são cruciais, eles são extremamente importantes para que você preserve áreas, tá? Para que você ligue áreas que estão sem conexão e com isso aí fazendo com que a vida consiga sobreviver, tá? Ó, muitos A senhora está bem travada para mim. Então, tá bom. Próximo. Aqui no texto de vocês, Professora. ele tá falando... Oi? Travada? A senhora está bem travada. Tá Pra não, mim, Kevin. não. É você, Kevin, travou pra mim agora. Sim. Tô travada para todo mundo ou só pro Kevin? Só pro Kevin. Peraí, Professora, você tá normal. Não tá travando, não. O Acho Kevin tá que travado na hora que ele falou assim. calma. acho- Tá travado. Aí ele Kevin. parou. Voltou. Kevin Sekito Kuahara. De Não. novo aqui. Não, Ô, Kevin. Não vou admitir esse Kevin Sekito, então. É isso? é. Sim. Pronto, professora, consegui voltar. Então tá bom. É aceite, não é sequito. Aí aqui, ó, a gente tem um texto que ele é bem interessante e seria legal que vocês lessem depois. Que ele fala aí sobre proteger outras áreas de florestas que não seja só a Amazônia. Então, normalmente, todo mundo só fala, tem que proteger a Amazônia, tem que proteger a floresta amazônica, não sei o quê. Não é só a Amazônia que é importante, né? Todas as outras florestas também são, elas são importantes para equilibrar, né, o meio ambiente, para equilibrar o clima. E, no entanto, existem florestas que acabam sendo desmatadas e ninguém dá devida importância. A floresta de taiga, por exemplo, só 3% da área dela é protegida, o resto é vulnerável a desmatamento. Diga. Eu posso ler esse texto? Proteger a taiga significa proteger o clima global. Cenas de árvores sendo derrubadas em países tropicais dominam debates sobre a preservação das florestas. Mas as matas do frio hemisfério norte também desempenham um papel importante na manutenção do clima global. Sem muito esforço, um guindaste levanta um tronco após o outro, há horas, em uma clareira do Vale do Biquim, no longínquo leste da Rússia e sob um frio de menos 30 graus Celsius. Árvores são empilhadas em um caminhão. O especialista em florestas Yevgeny Lepioskin, da sede da organização ambientalista WWF em Vladivostok, tira uma foto após a outra. O que se passa aqui é para ele, pela primeira vez, um motivo para comemorar. Os madeireiros precisam desocupar o local. O motivo disso é que o WWF e a população nativa arrendaram por 49 anos uma área de 460 mil hectares do Vale do Biquim. A região ameaçada de desmatamento é propriedade do governo russo. As florestas locais desempenham um papel importante na manutenção do clima. Somente nessa área arrendada, 48 milhões de toneladas de gás carbônico são capturados em forma
de dióxido de carbono, afirma Lepioskine. Grande parte do Vale do Biquim está coberta pelas florestas boreais, formada por pinheiros, píceas, bétulas e lariços, também conhecidas como florestas de coníferas ou taigas. Elas correspondem a mais de 1/3 da floresta florestal do planeta e formam um cinturão verde ao norte do Equador, entre 40 e 70 graus de latitude. 60% dessas florestas ficam em território da Rússia, mas a organização não governamental Clube Florestal Russo estima em que apenas 2% a 3% delas estejam suficientemente protegidas. Por isso, a Associação Internacional Tiger Rescue Network apoia, sobretudo, as iniciativas de desmatamento ilegal, iniciativas de organizações ambientalistas e das populações nativas, que lutam para proteger a taiga do desmatamento ilegal e em larga escala. As florestas boreais são uma área ecológica chave capaz de influenciar o clima devido à sua sensibilidade e ao seu tamanho, adverte a associação. Continua. Tem mais? Tem. Também as florestas boreais do Canadá e dos países escandinavos estão ameaçadas pela exploração não sustentável de madeira e pelo avanço da urbanização. Além de armazenar grandes quantidades de gás carbônico, uma floresta boreal intacta é mais resistente aos efeitos do aquecimento global. Um dos maiores problemas nesse sentido é o descongelamento do permafrost, solo de rochas e gelo, sobre o qual cresce grande parte das florestas de coníferas. Quando tal fenômeno ocorre, são liberados na atmosfera gases nocivos ao meio ambiente, como metano, que permaneceram armazenados no solo por milhares de anos. Nas discussões sobre a preservação florestal, as matas das regiões frias costumam ser apenas coadjuvantes. Infelizmente, há um problema de percepção por parte da opinião pública, diz Frank Morkel, coordenador florestal do WWF e representante da Alemanha no projeto do Vale do Biquim. Então, nesse texto, a gente consegue perceber, por exemplo, que a floresta de taiga ela é muito importante porque ela preserva a questão climática da região. Se você desmata, você deixa o solo exposto. Esse solo exposto ele vai derreter mais facilmente e dali, desse solo exposto, vai soltar, vai desprender partículas de gás metano que foram congeladas há milhares de anos. Então, isso tudo vai contribuir para o aumento do aquecimento global. E aí, aquilo que eu falei para vocês, né? Infelizmente, a maior parte dos países e dos governos, eles vão valorizar só a floresta amazônica. E não, a gente precisa preservar e cuidar de todas as florestas. Eu quero que vocês façam aí também o exercício da página 50, tá? Sexto C. Professor, E aí, a gente liberou o Caio errado. Ok. E aí, a gente tem o ecoturismo, que pode ser uma alternativa sustentável. Vou derrubar os dois, porque eu não sei quem que é. Caio. Derrubou o Caio certo, professora. Então, quando a gente fala de ecoturismo, a gente está falando de um recurso. Oi, professora. Oi, não, era só para saber quem era o verdadeiro, tá? É que o Caio entrou com o seu nome, Caio. Então, quando a gente fala de ecoturismo, a gente está falando de aproveitar os recursos naturais para que pessoas, principalmente, né, pessoas que vivem longe de áreas mais remotas, de áreas mais selvagens, para que elas desenvolvam o interesse em conhecer esses novos biomas, tá? Então, o ecoturismo, ele é um tipo de turismo projetado para que as pessoas possam acompanhar de perto uma viagem. Então, a gente tem, por exemplo, safaris que são feitos na África, onde os turistas, né, normalmente turistas de zonas urbanas, que vivem atordoados, vão para essas áreas e ali eles têm convivência com um habitat totalmente diferente, totalmente novo, fazendo com que desenvolva nesse turista um olhar diferente sobre as questões ambientais. Então, é um tipo de turismo que vem crescendo e em vários países. No Brasil, a gente tem muito do turismo ecológico, vocês já devem ter visto, por exemplo,
A região do Pantanal, a gente tem o turismo ecológico, a gente tem o turismo ecológico lá em Fernando de Noronha, em Mato Grosso do Sul, na região de Bonito. Então, a gente tem várias regiões onde acontece esse ecoturismo. Existe uma série de regras para você poder visitar esses lugares, tá? Você tem que ter uma conduta. Muitas vezes, se você vai fazer um safari, por exemplo, algumas áreas você não pode entrar nem com repelente, porque esse tipo de repelente ele acaba tem um cheiro e ele acaba interferindo no bioma. Então tem uma série de requisitos que são olhadas e passadas para esse turista para que ele possa aproveitar de maneira mais adequada essa viagem, tá? Então essa é também uma alternativa de desenvolvimento sustentável que vem sendo aplicado em vários países para poder estimular a economia e preservar o ambiente. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem. Sim. Então, o que a gente vai combinar, tá? Se vocês se sentirem interessados, vocês vão ler aí essa questão do ecoturismo, grifar os pontos mais importantes. Para casa, então, vocês têm como atribuições a página 48, a página 50 e vocês vão fazer também página 52, tá bom? A gente vai corrigir isso na próxima aula e aí a gente aproveita para fazer também caderno de atividades. Eu não sei, sexto ano, se dará tempo para corrigirmos tudo, porque as aulas de vocês comigo, elas só vão até quarta-feira da semana que vem. Uhul! No entanto, Mas professora, e a semana do dia 11? Dia 11 já não tem mais, vocês vão ficar... Quem vai ficar até o dia... funciona assim, o Kevin. A população desta sala que já fechou comigo... Deixa eu mostrar aqui. Ai, porque eu tô num computador que não é o meu. Porque Mas eu ouvi assim, falar que até o dia 11 todo mundo tem que participar das aulas. Não sei, Kevin, se todo mundo tem que participar das aulas. A Teacher Meg falou. A Teacher Meg disse que até o dia 11 todo mundo tem que participar. É mesmo? Por que até dia 11 se eu vou entregar diário? Se eu vou entregar diário de semana que vem do dia 5 já? Eu não sei. Ó, vamos só falar a mesma língua aqui, peraí. Deixa eu ver, que agora aqui eu perdi a Information Society. Ok, teacher. Mas assim, ó, a gente tem que entregar diário, será que tá no meu e-mail? Eu nem sei onde é que tá isso. A gente tem que entregar os diários com as notas de vocês, não sei se é dia 4 ou dia 5, um desses dias aí. E aí vai ter reunião com os pais. Então, o que significa? Que quem já fechou, por exemplo, comigo, Kevin, Maria Fernanda, enfim, tem uma galera aí que já fechou comigo que tá tranquilo. Então, assim, a gente só vai fazer a correção do caderno de atividades, mas aula mesmo é só até a semana do dia 5 de dezembro. Depois disso, a maioria de vocês já estará de férias. Quem não estará de férias, tá? Quem está devendo nota, entendeu? Quem está devendo nota, quem está de recuperação, quem não faz as coisas, quem não entrega, quem não faz trilha, quem não faz prova, quem não faz nada da vida, vai ficar com a gente aí até o dia 11, entendeu? Agora, quem já está livre, faz tudo, é um exemplo, vai ser feliz a partir do dia 5 de dezembro, vocês já estão de férias, tá? E aí, cada um de vocês sabe a dor e a delícia de ser o que é. Fala, João. Beleza, João. Desculpa, gente. João veio aqui me pedir um negócio. Então, a gente funciona assim. Todos vocês já sabem quem são as pessoas que estão no nível confortável. Vocês têm acesso aos boletins de vocês. E aí é só fazer a continha. Quem tem 6 nos 3 bimestres passados e continuar com 6 agora, parabéns, você já passou. Quem tem 10, quem tem 5, quem tem 4, quem tem 3, aí precisa pedir aí, né, para vocês prestarem atenção na aula, fazerem as atividades, porque a vida da gente cobra, tá, gente? E a vida dá retorno, tá? Fala, Maria. Aí, quem for um bimestre com nota vermelha, básica de recuperação?
Depende, Maria. Se você veio com um bimestre, por exemplo, você fechou com 5. Aí no segundo bimestre você veio com 7, significa que você já compensou esses 5, entendeu? É mais ou menos assim que funciona, Sim, tá? foi bimestre que eu não... Você achava que não ia dar nada, viu? Aí eu fiquei... Nem mais estudei direito, aí fui fazer a prova, eles estavam tirando nota vermelha, 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 vermelha. Aí depois desse bimestre, eu tiro nota vermelha acima. E eu tenho um pânico de tirar vermelho agora. Tirar vermelha faz parte da vida. A gente não pode se acostumar, né, Maria, com isso, porque é ruim, né? Mas é isso, tá, gente? Então, na semana que vem, a gente vai fazer a correção desses exercícios e mais o caderno de atividades. E o que não der tempo para a gente corrigir aqui, porque muitos de vocês já estarão de férias, eu passo depois a correção por e-mail, aí vocês ficam, por e-mail não, pelo Positivo On, e aí vocês já ficam com essa atividade para vocês fazerem nas férias, que é completar o caderno de atividades. Até parece, né? Então tá bom, gente, vou parar por aqui. Por quê, professora? A gente vai ter que fazer caderno de atividades durante as férias? Não, né, Kevin? Teve gente que já fez todo o caderno de atividades, teve gente que não fez nada do caderno de atividades, né? Então, se não fez durante o momento de ativo, você acha que vai fazer nas férias? Não, né? Não vai, a gente se ilude, né? Claro que a pessoa não vai fazer. Mas, enfim, é isso que eu tinha para passar para vocês. A gente já se estendeu aí bastante. Fiquem com Deus, um beijo. A gente se encontra na semana que vem, tá? Tchau, Tchau, gente. professora. Obrigado pela aula. Obrigada a Tchau, vocês. professora. Obrigado pela aula. Tchau, professora. Tchau, gente.